Fala galera, Renato na área, tudo bem? O assunto de hoje é dízimas periódicas. Bom, dízimas periódicas são números racionais infinitos que possuem um período, ou seja, uma parte que se repete. Por exemplo, na fração 1/3. Se a gente dividir o 1 pelo 3, a gente tem como resultado o número 0,3333 infinitamente. Vocês podem fazer esse cálculo aí na calculadora facilmente ou resolver manualmente para vocês perceberem o que acontece, tá? Esse número é chamado de dízima periódica. E o 3 é chamado de período, ou seja, a parte que se repete. Então, tudo que se repete é chamado de período, tá? Esse período pode ter 1, 2, 3, infinitos algarismos que se repetem, ok? Podemos escrever o número 0,3333 da seguinte forma. 0,3333 é igual a 0,3 com esse traço em cima. Esse traço significa que é uma parte que se repete. Para que serve isso, professor? Para a gente simplificar a escrita de dízimas periódicas, tudo bem? Para a gente não escrever o número todo, a gente escreve só a parte que se repete, tá? O intervalo que se repete, e coloca esse traço em cima, tudo bem? Bom, onde nós podemos escrever o período apenas uma vez e marcar essa parte com um simples traço em cima do número que se repete, ok? Prosseguindo. Alguns outros exemplos, ó. 0,2323 igual a 0,23 e o traço em cima indicando a parte que se repete, tá? 0,145 0,145 e o traço em cima dos três algarismos que se repetem, ok? Como transformar uma dízima periódica em fração geratriz? Vamos lá. Fração geratriz é a fração que dá origem a essa dízima periódica. Então, todo número decimal, vocês sabem que pode ser escrito em forma de fração. A dízima periódica não é diferente disso, tá? Então, toda dízima periódica pode ser escrita em forma de fração, tudo bem? Por exemplo, nós queremos transformar o número 0,222 em fração geratriz. Como proceder, tá? Primeira coisa, a gente vai chamar esse número de x. Tudo bem? Então, x vai ser igual a 0,222, ok? Daí, então, a gente precisa observar que esse número possui um algarismo que se repete. Para cada algarismo que se repete, a gente vai multiplicar toda essa equação, x igual a 0,2222, por 10, tá? Como é um algarismo que se repete, a gente multiplica por 10. Se forem dois algarismos que se repetem, a gente multiplica por 10 e por 10, ou seja, multiplicaremos por 100. E assim por diante, tá? Então, olha só, se a gente multiplicar tudo por 10, 10 vezes x igual a 10 vezes 0,222, tá? A gente vai obter a seguinte equação, ó, 10x igual a 2,222. Percebam que a vírgula anda uma casa para a direita. E esse número, em vez de ser 0,222, ele vira 2,222, tá? Próximo passo, a gente vai ter duas equações, que são elas. X igual a 0,222, que foi a primeira que a gente falou anteriormente. E a segunda foi a que a gente multiplicou por 10. 10x igual a 2,222, tá? E a gente vai diminuir essas equações. Olha só. 10x igual a 2,222 menos x igual a 0,222. Percebam que 10x menos x igual a 9x e 2 menos 0, 2. E a gente fez o quê? Eliminou a parte que se repete, ou a parte da dízima periódica, tá? Então, prestem atenção que se a gente diminuir essas partes iguais, essas partes se tornam zero, ok? E a gente pode fazer o seguinte, ó, percebam que 10x menos x, 9x, 2,2222 menos 0,2222 é igual a 2, tá? Vamos lá, então. Como temos 9x igual a 2, basta resolvermos a equação. Isso é um conteúdo que vocês já sabem, então só fazer. X igual a 2 sobre 9. Então, a dízima periódica 0,2222 é igual a 2 nonos. Vocês podem tentar fazer com 0,111, 0,333, 0,444, que vai dar a mesma coisa, vai ser o mesmo raciocínio, ok? Mais um exemplo. Vamos transformar 1,23333 em fração geratriz. Observação. Vocês
Percebam que após a vírgula a gente tem um número que não se repete, que é o 2, e tem o 3, que é o algarismo que se repete, tá? Vamos chamar esse número de x, novamente. X igual a 1,2333, ok? Como esse número possui apenas um algarismo que se repete, que é o 3, a gente vai multiplicar por 10, tudo bem? O 2 não se repete, apenas o 3. Multiplicando por 10, nós vamos ter 10x igual a 12,333. Percebam também que a vírgula anda uma casa para a direita e o 2 agora ele se apresenta antes da vírgula. Então era 1,2, ele vira 12, tá? 12,33333. Daí nós iremos diminuir as duas equações que obtivemos. 10x igual a 12,333 e x igual a 1,2333. Os números estão destacados em laranja porque existe um pequeno problema. Se vocês perceberem, após a vírgula, a equação acima, você tem a dízima periódica. E a equação de baixo você tem um algarismo e depois aparece a dízima periódica. Percebam que a gente não pode diminuir a equação porque os períodos são diferentes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar a primeira equação, a equação de cima, que é 10x, igual a 12,3333 por 10 novamente, a fim de obter um outro número com o mesmo período. Então, a gente multiplica por 10. Ó. 10 vezes 10x igual a 10 vezes 12,3333. Nós vamos ter 100x igual a 123,3333. Beleza? Agora, nós podemos subtrair. Ó. 100x igual a 123,333 menos 10x, tá? Igual a menos 12,33333. A gente subtraiu aí. Então, 100x menos 10x, 90x. 123 menos 12 igual a 111. Então, preste atenção que aí a gente conseguiu eliminar o período, que é 3, 3, 3. Eles são iguais e a gente pode cortar os períodos. Então, o que nos sobra é apenas 111, tá? Daí, então, a gente dividindo ali 111 por 90, a equação fica 111 por 90. Tudo bem? Se vocês fizerem a calculadora, vocês vão encontrar esse resultado, que é 1,2333, ok? Continuando. Bônus aí para vocês. Média aritmética, tá? Média aritmética de dois ou mais termos é o quociente do resultado da divisão da soma dos números dados pela quantidade de números somados. Pô, professor, não entendi nada. Tudo bem, não tem problema. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Ó. Determine a média dos algarismos 12, 4, 5 e 7. O que é a média? Média aritmética nada mais, nada menos é do que você pegar a soma entre esses 4 algarismos e dividir pelo número de algarismos. Eu tenho 4 algarismos, que são 12, o 4, o 5 e o 7. Eu vou somar e dividir por 4, porque eu tenho 4 algarismos. Tudo bem? Então, olha só. Para determinar a média entre esses números, basta somá-los e dividir pelo número de algarismos apresentados. Bem simples, né? Então, olha só. 12 mais 4 mais 5 mais 7. Somando esses 4 números e dividindo por 4, a gente obtém a média. 28, que é o resultado da soma, dividido por 4, que dá 7, ok? Então, a média entre esses números é 7. Galera, tem um pequeno erro aqui que eu troquei os algarismos, ok? Mas eu acho que vocês vão conseguir entender, tudo bem? Galera, então o assunto de hoje é esse, tá? Um abraço aí e bons estudos para vocês. Valeu!